Deus é bom. Quantas pessoas não falam, né? Tudo que eu peço Ele me dá. Tem pessoas às vezes que nem conhecem a Deus, olha bem que interessante, são mortas espirituais, mas sabem que Deus existe, de ouvir através das religiões. Então ela tem conhecimento que existe um Deus Criador. Então ela, por falar muitas vezes, pedir algo, Deus é misericordioso, longânimo, assaz benigno. Deus não aceita o pecado, Ele ama o pecador, espera que o pecador se arrependa, se converta e venha servi-lo, que não morra no pecado e seja condenado. Então Deus é longânimo, Deus espera que o pecador venha ouvir a sua voz e se arrepender. Então muitas pessoas até recebem bênçãos materiais. Eu tenho dito aqui que muitas pessoas fazem campanha, recebem milagres, né? Curas, abrem uma porta, mas o mais importante ela não recebe, que é o Espírito Santo, e também não conquista a vida eterna. Então, de que adianta o homem granjear o mundo inteiro e perder a sua alma? Então você não pode confundir as coisas. Com efeito, Deus é bom para com o seu povo, para com Israel, para com os de coração limpo. Então a pessoa não tem maldade, né? Não tem malícia, não é invejosa. Amém, pessoal? Uma boa pessoa. Deus é bom para com os bons. Amém, pessoal? Amém, gente? Para com os maus, misericordioso, aguardando que eles venham a ser bons. Mas olha como é forte, ó. Asaf chamou para si a responsabilidade mesmo dentro do templo. Quanto a mim, porém, ou seja, mas eu quase me resvalaram os pés. Ou seja, aqui, quase me desviei do caminho de Deus, quase abandonei tudo, quase me desanimei, me perdi, saí da presença dele, ó. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então Asaf estava num momento de dificuldade, o que? Espiritual. Amém, pessoal? A sua mente, o seu coração não era inteiro para com Deus naquele momento. Asaf estava olhando para outras pessoas. Cada um tem que ter a sua fé bem definida, guarde isso. Pois eu o quê? Invejava os arrogantes. Asaf tinha inveja dos arrogantes, ó, que não invocavam a Deus, que não buscavam a Deus. Mas olha que interessante, ao ver a prosperidade dos perversos. O que a Bíblia diz? Que os arrogantes vão bem, os perversos prosperam. Amém, gente? Eu disse no início, a pessoa muitas vezes ela tem sabedoria desse mundo, ela tem faculdade, 1, 2, 3, 4, 5, 10 faculdade, ela acha que é alguma coisa, entendeu o que é? Ela tem habilidades na profissão dela, no que ela faz. Ela tem muito conhecimento em saber do clima, se vai chover, se não vai, entendeu? Agora Elias, por exemplo, um homem de Deus, não tinha essas habilidades, mas ele orou e não choveu mais. E depois de 3 anos e 6 meses, ele invocou a Deus e desceu uma tempestade. Amém, gente? Eliseu chegou em Jericó, um homem que era, olha bem, arava a terra, era agricultor. Elias passou e olhou para Eliseu: segue-me, aguarde-me. Elias foi lá com as juntas dos seus pais, quebrou tudo o arado, fez lenha do arado, ainda fez um holocausto a Deus, uma oferta a Deus, e foi seguir Elias. E quando entrou em Jericó, disseram assim: homem de Deus, a cidade é uma maravilha, é uma beleza, a topografia, a região aqui é uma bênção, mas a água é estagnada. E ele, na sua simplicidade, mas sendo um homem de Deus, traz-me um prato novo e põe sal nele. Colocaram, e ele foi na fonte das águas e jogou o sal lá, na fonte das águas, e as águas se tornaram potáveis. A sabedoria deste mundo é loucura para Deus, porque o homem só pensa nas coisas aqui, ó. Asaf estava invejando os homens deste mundo, pessoal, na sua perversidade, na sua corrupção, na sua avareza. Amém, pessoal? No que eles conquistavam, e quase se resvalaram aos seus pés, quase se desviou. A sua fé não pode ser medida nas suas posses. A sua fé em Deus, olha aqui, tem que ser o que? A renúncia
da sua própria vida. O seu coração tem que ser inteiro de Deus, pessoal. Tem pessoas que olham muito para esse mundo e se revoltam com a sua situação. Não, você deve se revoltar com a sua situação, mas buscar de Deus a sua bênção, a sua vitória, porque Deus pode mudar a sua vida. Então Asaf estava olhando o quê? Para as circunstâncias. Pessoas que não buscavam a Deus e eram bem-sucedidas. Como é que pode eu estar dentro da igreja e a coisa não vai, e muitos que não vêm, não servem a Deus, não invocam a Deus e vão bem? Minha amiga e meu amigo, a Bíblia fala assim, que são como a erva, está verde, viçosa, bonita, cheia de frutos, mas tem o seu tempo, ela seca, ela murcha, ela seca e vai-se embora. Mas os justos, os que são de Deus, permanecem para sempre. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, disse ele. Olha só, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolvem como um manto. Pode ver, os poderosos são assim, os poderosos pisam nos pequenos. É ou não é verdade? Quem está entendendo? Você vê um país tão grande, tão maravilhoso que nem o nosso, e tanta corrupção, tanta mentira, tanto engano, usam a justiça para injustiçar os pequenos. Tudo isso vai acabar, pessoal. Amém, gente? Por isso que eu não olho para essas coisas, eu continuo olhando para o meu Senhor, o Senhor Jesus. E tenha certeza, se você o clamar hoje, se você o invocar com sinceridade de coração, pode ter certeza, Ele vai te abençoar. Amém, gente? A bênção, pessoal, vem de Deus. Os olhos saltam-lhes a gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Você pode ver quanto que a igreja é perseguida, ou não é verdade? Você fala em buscar a Deus, você fala em vir para a casa de Deus, não são poucos aqueles que se levantam contra a sua fé, para amaldiçoar, para abominar, para te praguejar. Não dê ouvido, Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ou seja, aquele que é de Deus, que busca a Deus, pessoal, é perseguido, é caluniado, é injuriado, é o preço. Jesus disse: me odiaram, primeiro vão odiar vocês. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, enquanto ele olhava para os perversos, para os mentirosos, que prosperavam, que não invocam a Deus, que falam mal de Deus, que questionam as coisas de Deus, ele estava se corrompendo e se afastando, vendo a sua prosperidade, que eram bem-sucedidos, mesmo andando desgarrados. Mas quando ele entrou o quê? No templo, quando ele foi para o altar de Deus, caiu a ficha. Ele entendeu que ele tinha esperança, tinha salvação, mas os ímpios não têm esperança, não têm salvação. O fim deles é aqui, e eu volto a repetir: de que adianta o homem granjear o mundo inteiro? Veja aí os grandes personagens, os grandes ídolos que conquistaram tantas coisas, morreram no seu próprio vômito, morreram no excesso das drogas. Os seus fãs não puderam lhe socorrer.
mas tiveram que chorar. Eu não choro pela partida do meu rei e do meu ídolo, mas eu glorifico pela sua ressurreição. Ele está vivo e é o Senhor Jesus. Amém, pessoal? O mundo caminha a passos largos para a perdição. Nós caminhamos pela fé para a nossa redenção, para a nossa salvação, em o nome do Senhor Jesus. Tu certamente os põe em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Ou seja, Deus permite, eles plantam e eles colhem. Então não tenhas inveja do opressor, minha amiga e meu amigo. Não fique cobiçando nada desse ou daquele. Que a sua vida esteja no altar de Deus, para buscar a presença dEle, para que você possa obter a salvação. Tudo é passageiro, minha amiga e meu amigo. Não fique olhando para as pessoas que não creem nesse Deus, não o confessam e estão vivendo bem aí. É aparência, vai acabar. Amém? Serão desprezados. Eu sempre digo aqui que a Bíblia fala a respeito, Jesus disse, né? Ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz separação. Ele vai separar o bom do perverso. Amém, pessoal? Aquele que o serve daquele que não o serve. Então cabe a nós o quê? Atentarmos diante de Deus, na sua presença, para o que Ele requer de nós. Amém, gente? Quando o coração se me amargou, disse ele, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Oh, que maravilha! Amém, gente? Ainda que a sua vida seja cheia de lutas, de agruras, de dificuldades, mas se você perseverar até o fim, Deus vai te recolher para Ele. Amém? É isso que está falando essa palavra, é isso que o Espírito Santo quer mostrar ao seu coração. Não olhe para esta vida, pessoal, para este mundo. Aqui tudo passa, tudo é passageiro. Jesus disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, vão se cumprir cabalmente, uma a uma. Tem tanta gente vendo novidades aí, e eu digo para você que essas novidades que a gente vê hoje não é novidade, estão inseridas nas Sagradas Escrituras. Amém, pessoal? Tudo que está acontecendo hoje, Jesus já falou a respeito. Assim como foi nos dias de Noé, se davam em casamento, não é verdade? Banqueteavam, faziam festas. Está acontecendo hoje, mas Noé foi chamado, atendeu o chamado, fez a arca, pregou a respeito da salvação. Toda aquela geração não deu ouvidos, só ele e a sua família, 8 no total, entraram naquela arca, e toda a terra morreu pelo dilúvio, mas eles foram salvos. Amém? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Tem muita gente se achando salva, está achando que uma vez salva, sempre salva. Não é. Você deve vigiar atentamente, você deve estar atento ao que se passa ao seu redor, as oportunidades, as ofertas, os pratos de lentilha, por assim dizer, né? Para não perder a sua salvação, que você não venha se desviar, desanimar, resvalar os pés, cair na condenação. Não faça isso, mas que a sua vida sempre esteja na presença de Deus, buscando a Deus. Amém, pessoal? Olha, tenha certeza, se você clamar a Deus, dizer: ó Deus, o que não te agrada, olha, eu coloco a minha vida na tua presença. Se você for sincera de coração, se você for sincero, tenha certeza, o Espírito Santo estará te incomodando aquilo que não agrada a Deus. O que o Senhor quer de mim? Eis-me aqui. Deus estará falando ao seu coração. Eu me lembro muito bem quando eu vim do mundo das drogas, tudo, quando me coloquei, não apenas dentro da igreja, mas quando me coloquei no altar de Deus para invocar e buscar Ele, o meu coração foi limpo. Deus arrancou tudo aquela malícia, aquele engano, as dúvidas que eu tinha, as dores que eu sentia dentro de mim, a angústia, a tristeza, a solidão. Deus arrancou tudo. O Espírito Santo me fez uma nova criatura. É assim que Deus quer fazer na sua vida, mas você tem que abrir o seu
coração e ser sincera com Deus. Asaf foi sincero, estava angustiado, estava separado, desiludido, olhando tudo à sua volta, vendo o bem de muitas pessoas, mas havia se esquecido o quê? Da glória de Deus. Quando ele se apresentou, então ele começou a enxergar: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Muitas pessoas falam assim: Deus é meu refúgio, minha fortaleza, mas não ouve a voz dele, não ouve a palavra dele. Recitam a frase, o pensamento, mas não se colocam inteiramente. Asaf aqui não, ele reconheceu que Deus era a grandeza da sua vida, amém? Ele parou de olhar para as circunstâncias, parou de olhar para trás. Os que se afastem de ti, eis que perecem, ou destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, disse ele, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém, gente? Só Deus pode salvar, só Deus pode te abençoar.